Olá, Ruth, tudo bem? Oi, Denise, tudo bem? E Então, aí, sem muitas contar com o novidades? calor? Hã? Calor? Sim, muito calor. Não. Você sabe que hoje o Serviço de Meteorologia disse que a metade deste ano, as noites, quer dizer, desde o princípio do ano, quer dizer, desde janeiro até junho, foram as noites mais quentes já registradas desde que começaram a registrar temperaturas aqui no Israel. Olha, As noites. mas a gente teve noites frias aqui no inverno. Sim, tá muito quente, mas eu não sabia desse detalhe que as noites da metade desse ano estão mais quentes 3 graus Nossa, acima do que foi registrado desde que estão sendo registradas as temperaturas em Israel. mas eu acho que não é só em Israel. Acho que no Sim, mundo, né? mas como o nosso assunto é Israel É, e o é. Serviço de Meteorologia falou sobre o problema climático de Israel, Sim, sim, então claro. só Tá toca certo. o mundo que se arrume. Tá certo. Ninguém vem nos ajudar, nós temos que nos arrumar. Ruth, Eles em que se falar em virem. calor, você acha que esse incêndio nas florestas devido às bombas do Hezbollah podem ter piorado para o calor? Sim, do momento que você tem um calor é, que é da temperatura global, mas do momento que tem fogo, e o fogo dura muitas horas, numa área, num espaço muito grande, evidentemente que e a fumaça que se espalha aumenta a temperatura regional, claro, É. porque é muito tempo, são meses a fio. E lá, essa região que eles torraram, já começou com o Hamas no sul, são sempre regiões agrícolas, onde tem verde, de modo que tem sempre uma temperatura mais amena, porque tem muita troca, né, de oxigênio. Mas e no norte nem se fala que é muito plantado e muito cheio de florestas. Agora, tudo isso queimando e fica sem nada, que É. agora tem que esperar começar a época da chuva para novamente molhar a terra e poder plantar alguma coisa, porque da forma como está, você vê as fotografias, os filmes, seco, seco, plantações Quer inteiras, dizer, a são gente tem quilômetros e quilômetros de prejuízo de cidade. todos os lados, né? Prejuízo de todos os lados. Muito prejuízo econômico. Eles estavam mostrando, por exemplo, lá no sul, onde eles têm um kibbutz lá, que eles têm uma vinícola, eles produzem vinhos. Uhum. Então, mostrou a fotografia das videiras é, antes de começar essa guerra, como estavam floridas e bonitas e cheias de uva na época da colheita. E agora, como é que está depois dos incêndios? Seco, É, seco. muito triste. E cadê as uvas? E cadê o vinho? E cadê a terra para poder plantar outra vez? E É, daqui que cresça? é. Ruth, como é que está a situação da guerra? No norte, no sul, como é que está? Dá uma A visão para gente. situação da guerra não mudou muito. O que hoje está se falando, inclusive ontem teve uma reunião do gabinete, o pequeno gabinete, né, que é o gabinete de guerra, no qual tanto o ministro da Defesa quanto o primeiro-ministro, Netanyahu, falaram que estão se aproximando do fim da ação do exército em Rafa, em Rafia, mas isso não quer dizer que
que vai terminar tudo, porque depende de como que o Hamas vai se comportar. Agora, com relação ao Hezbollah, do momento que Israel já deu um passo em direção a isso que eles estão exigindo, que é um cessar-fogo, pelo menos onde agora estava mais ativo, já vai acontecer. Diz que, no máximo, em 1, 2 semanas, vão cessar todas as ações militares em Rafah. De modo que, mais nas sobrelinhas, né, como se diz, é como se estivesse se preparando para movimentar as tropas que estão no sul para caminharem para o norte, se bem que em todos os comentaristas nos jornais de ontem e de hoje escrevem que nenhuma das partes está interessado em guerra, nem o Hezbollah e o Líbano, que dessa vez também está havendo uma revolta nas proporções que tem aqui em Israel, mas está havendo uma revolta popular que o povo ainda não esqueceu a última guerra do Líbano em 82 e que o que eles sofreram. O povo, que não tem nada a ver com o É. Hezbollah, que não tem nada a ver com o problema entre os palestinos e Israel e o Hezbollah e o Irã, eles não têm nada a ver. O preço que eles pagaram por isso, e eles não querem. E dizem também os comentaristas de lá que o Hezbollah também não está interessado em guerra, principalmente quando o Biden, né, falou que ele tem possibilidades de ajudar a Israel, de modo que todo mundo, é a tal história, é uma guerra que ninguém quer, mas que muitas vezes ela vai poder acontecer por causa de situações políticas regionais. Que se de um lado tem o Hezbollah e o Líbano, que dizem abertamente que não estão interessados, Israel, idem, mas tem o Irã, o Khamenei, que ontem saiu com uma declaração que ele vai começar uma guerra, mas não uma simples guerra, guerra de destruição, Milchemet Ashmadah, destruição de Israel, simplesmente, é o que Uhum. ele diz. Então, você faz 1 mais 1, 2, o que que a gente faz? Ele é o quê do Irã? Ele agora não, há muito tempo, ele é o maior líder espiritual do Irã, porque o presidente, esse morreu, o É. presidente do exercício, morreu nesse acidente de helicóptero no mês passado. E aí, houve eleições agora, tá vendo? Eleições, porque ele não é um político, ele é o líder espiritual, mas que é o maior incentivador do assassinato em massa de judeus, de israelenses, que ele diz que judeus não foram feitos para estar vivos aqui em Israel, e sim para serem mortos. De modo que, se ele vem com declarações desse nível, então, o que pode fazer o governo de Israel, ou o gabinete de guerra, ou o ministro da Defesa, ou a Tzavá, o que eles vão pensar? Eles não podem esperar É. até que ele comece. Muitas vezes, a única defesa que você tem contra uma guerra é não esperar ser atacado, e sim você dar o primeiro passo, como aconteceu na Guerra dos 6 Dias, Sim, e como não aconteceu na Guerra de Yom Kippur, sim. que aí foi tão difícil depois que você já foi atacado, É. você se reorganizar. Quando você dá o primeiro passo, você tem muito mais possibilidades de vencer, como também agora. Quer dizer, também essa É. guerra em Gaza, quem começou foi o Hamas, não foi Israel. Era feriado, Simchat Torá,
todo mundo de férias. E, no Puxa, entanto, eles começaram, e no momento que você começa, você já tem vantagens. esse líder espiritual, ele pode ser um desses ministros radicais nossos daqui, que falam sem autorização do governo, ele pode falar por ele, de repente, lá no Ele, Irã. sim, no momento, na ausência de um presidente, também, lá não é eleito ninguém para a presidência, né, para nenhum cargo importante político, que não passe pelas mãos dele. Ele é Ah, é. um líder espiritual, mas ele é o que dita as normas. Tá entendendo? Não Ele é, dita não as é aquele normas, a minoria. ayatolá, não? Lá tem alguns ayatollahs, né? Isso é Não. um cargo religioso. Mas ele é uma pessoa que, desde que houve essa revolução lá no Irã, que depois o regime monárquico, né? E trouxe essa revolução islâmica, e ficou sendo a República Islâmica do Irã, ele é que tem sido o homem forte Ah, na, na defesa ideológica do Irã contra Israel. Que certo. aqui os outros países que são muçulmanos, mas também existem diferenças, que já falei muitas É, vezes. Tem os sunitas, os xiitas, e lá são os xiitas, todos xiitas, que são ultra, ultra, ultra reacionários. E ele manda. E no certo. momento que não tem um presidente ainda, o exército, alguém está mandando no exército. Nenhum exército manda. Em É nome ele do que presidente, manda. tem que Ele ter. que tem uma- 86 anos, não é ele? é um homem Ele idoso, é o mas dono, ele é sadio, tá certo. sadio. Bom, se ele acha isso, então realmente eles devem estar se Pois é, preparando, né? então, aqui o exército pergunta, os políticos ficam sempre mais na retaguarda. O exército não pode ser pego de De surpresa. surpresa. Nenhum exército pode movimentar milhares e milhares de soldados em setores diferentes, marinha, infantaria, aeronáutica, de repente. Principalmente um exército como o de Israel, que já está agora dividido praticamente em três frentes, que tem perturbações da segurança na Judéia e na Samária, que não tem um minuto de sossego, no sul, que ainda não parou, e no norte também. Hoje, por exemplo, 20 foguetes foram atirados hoje no sul do país. E uma dessas naves não pilotadas, que também explodiu, feriu 18 soldados, alguns graves, outros menos, no norte do país. É uma coisa que é difícil você fazer previsões. E também ninguém quer, hoje em dia, mesmo com toda a confusão que ficou desde sexta-feira à noite com aquela disputa entre o Trump e o Ah, e o Biden, Biden. né? É, E aquele enfrentamento político diante dos canais de televisão do mundo inteiro, e que foi aquele fracasso. espetáculo, né? Fracasso, né? Terrível. Mas, contudo, que os Estados Unidos, na figura do presidente, né, que representa o país, não ficou assim um expoente muito positivo. Mas, contudo, os Estados Unidos continuam sendo a maior potência, tanto nuclear como militar, do mundo. E as pessoas não querem ir contra aqui Israel, né?
não querem ir contra o Biden, que no final das contas ele, Ajudou dos muito. presidentes americanos, ele realmente foi um dos que mais teve uma ação muito amiga, né, com Israel. E agora que está meio alquebrado por causa do nosso primeiro-ministro, É, que tem atuado de uma forma completamente irresponsável diante de um governo amigo, é. um E como é governo que está a mais amigo. situação do Netanyahu em relação aos os ultra-ortodoxos, da posição do governo que pode ameaçar de cair? Como é que ficou essa situação? A ameaça de um governo cair, logicamente que tudo que ele tem feito o tempo todo, minha querida, a gente tem que reconhecer que foi mais para salvar a pele dele do que qualquer outra coisa com relação à segurança de Israel. Isso está escrito em todos os jornais, é falado em os canais de televisão, que é a única coisa que preocupa realmente o Netanyahu é salvar a pele dele, porque é por causa do problema desse processo, né, que Aham. continua decorrendo. Agora mesmo tinha que haver uma sessão no tribunal e os advogados dele pediram para transferir a data só para agosto e não agora, tinha que ser agora em julho. Eles pediram para transferir porque ele não pode parar agora de dirigir o país e ficar presente a todas as reuniões do tribunal. É um problema. Na época que isso começou, naquela época, ele devia ter se demitido, e se ele não se demitiu de gosto, deveria ter uma força política dentro do país que obrigasse ele a se demitir. Porque é impossível um governante ter a cabeça para poder dirigir um processo e também uma guerra. Ele não contava com essa guerra, mas ele não pode estar preparado para a paz quando ele está cercado de inimigos. Mas, ô, Ruth, a questão dos juízes da Suprema Corte ter decidido que os Haredim vão ter que servir ao exército. Como é que ficou essa situação? Dos Haredim, Uhum. por enquanto, a única coisa que está funcionando, porque ainda não foi legislada outra lei, é de que o Supremo Tribunal, em uma reunião que teve um total constituído por 9 juízes, que é uma coisa rara de um debate no Supremo Tribunal, com 9 juízes, e 9 juízes de correntes diferentes. Não é dizer que os 9 são todos liberais e são de esquerda ou são de direita, não, tinha de tudo entre esses 9. Todos, foi voto unânime. Pela primeira vez, um assunto desse, os 9 juízes votaram a mesma coisa, que não existe nenhuma possibilidade do governo arcar com autoridade de impedir que os Haredim sejam convocados. Existe uma lei que foi legislada há X anos atrás, que foi legislada por um tempo determinado, que terminou agora em junho. Terminou o prazo dessa lei. Ou o governo teria que já ter legislado uma outra lei, ou eles tinham que entender que tem esses movimentos pelo bom senso democrático, pelos direitos democráticos do país, etc., que iria fazer um apelo para o Supremo Tribunal. Ninguém estava esperando que os Haredim dissessem: bom, não tem lei, nós vamos vamos atender a convocação. Não, e ontem houve uma manifestação violenta
em Jerusalém, dos Haredim, Uhum. né? E com a polícia e pancadaria e tudo, porque eles dizem que não tem. Hoje veio uma declaração do ministro da Defesa. Se nós tivermos que agora abrir essa frente de luta no norte do país, porque o problema é que eles dizem, o Exército e o ministro da Defesa, que não será, se tiver guerra no norte, não vai ser uma guerra entre o Hezbollah e Israel. Isso vai se transformar numa guerra regional. Quer dizer que vai ter intervenção de outros países, principalmente porque o Irã já declarou que entra na festa. E Ele congelou. Congelou, Ruth.